Olá, turma! Estou feliz por estar de volta, mesmo que seja à distância. Espero que todos vocês estejam bem, guardados debaixo da mão poderosa do Senhor. Hoje vamos dar sequência ao conteúdo de literatura. Vocês viram com a Ana Paula o capítulo 19, que trata do modernismo, a segunda fase e a terceira fase, e também a geração de 45. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 20, que trata das tendências contemporâneas. As tendências contemporâneas envolvem a produção artística do final do século XX e da primeira metade do século XXI, mais ou menos entre 1960 até os dias de hoje. Essas tendências agregam um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores e que irão inovar a poesia e a prosa deste período. Podemos então afirmar que a literatura contemporânea é um reflexo dos acontecimentos do momento. Que acontecimentos seriam esses? Eu vou enumerar aqui alguns: o desenvolvimento industrial e tecnológico acentuados, a crise dos meios políticos e também a crise do meio social. Para entender melhor os textos relacionados com essas tendências, se faz necessário compreender um pouco do contexto histórico da época, porque muitos textos escritos neste período terão conexão com a sucessão de muitos fatos históricos que foram vivenciados por seus autores. Então eu selecionei aqui alguns fatos históricos para a gente poder relembrar. Nos anos 60, sob o governo populista de JK, a população brasileira foi tomada por uma euforia política e econômica. Isso refletiu na cultura, em diversos movimentos artísticos, na bossa nova, no cinema novo, no teatro de arena e na chegada da televisão. Então, com o golpe militar que derrubou o governo do João Goulart, a euforia teve um fim e se instalou um clima de censura e medo, com o fechamento do Congresso Nacional, de alguns jornais e revistas, e a censura a filmes, músicas, peças de teatro. Esse clima vai se intensificar com o exílio de alguns intelectuais, políticos e alguns artistas que se opuseram à ditadura militar. Nesse período foi necessário usar disfarce na cultura e os movimentos artísticos precisaram utilizar de formas diferentes para se expressarem e até mesmo para acontecer por debaixo dos panos. Aí vem a Copa de 70. Nos anos 70, o tricampeonato da seleção brasileira de futebol foi usado como motivador nacionalista. No final da década de 70, o então presidente João Batista Figueiredo vai sancionar a lei da anistia, que permitiu que todos os exilados voltassem ao país. Nesse momento, o clima de otimismo voltou para os descontentes com a ditadura militar, que por sua vez vai acabar por volta de 1985, com o movimento das diretas já. Em 98, Collor é eleito, 2 anos depois ele é deposto, depois dele veio o Fernando Henrique Cardoso, que acabou criando o Plano Real, né, que mudou bastante a economia. Esses fatos já estão mais próximos da gente. E a partir daí,
a gente já consegue ter argumentos suficientes para compreender alguns textos iniciais do movimento, do período das tendências contemporâneas, que é esse que a gente está vivendo ainda. E quais seriam, então, as características principais que aparecem nesses textos que estão, neste momento, inseridos? A gente pode enumerar a quebra entre a arte erudita e a arte popular, a intertextualidade. A gente pode enumerar também o ecletismo, que é a mistura de estilos, contemplando gostos diversificados, vários modos de narrativas, preocupação com o presente sem planejar o futuro, temas voltados para o cotidiano, temas voltados para o engajamento social, as técnicas novas de arte escrita, a questão da presença das crônicas e dos contos. Outro fato importante com relação às tendências contemporâneas é a divisão dos textos literários em duas linhas. Uma mais voltada para a escrita e os valores tradicionais do modernismo, e a outra linha é a que vai romper com esses valores tradicionais e vai lançar novas maneiras e estilos de expressar a arte. Nessa segunda linha divisória, a gente vê claramente presente na poesia, em que os sentimentos reprimidos pela ditadura ganharam espaço nesse processo de criação. Nesse processo vão aparecer concretismo, a poesia praxis, a poesia marginal e o poema processo. Além da poesia, nós temos também, neste capítulo, o movimento tropicalista para a gente ver, para a gente estudar. E algumas das obras relacionadas com a prosa contemporânea. Eu não posso finalizar essa pequena introdução das tendências contemporâneas sem antes mencionar alguns autores desse período. A gente vai estudar ao longo desse período o Ariano Suassuna, um escritor paraibano que tem uma obra vasta, né, de escrita, o Antônio Calado, a Adélia Prado, o Cacaso, o Caio Fernando Abreu, o Carlos Heitor Coni, a Cora Coralina, o Dalto Trevisan, o Ferreira Goulart, o Milton Fernandes, o Paulo Leninski e o Rubem Braga. Nós temos uma lista imensa, enorme de autores desse momento, desse período e tantos outros que contemplam esse movimento, porque esse movimento ainda está aí, ainda faz parte do momento que a gente está vivendo. Eu citei uma lista super pequena aqui, mas é uma lista que costuma cair com maior frequência nos exames de vestibular e também no Enem. E agora, de posse de todas essas informações, a gente vai realizar a atividade que está na página 36 e 37 do módulo 10, tendo como base o poema Pós-Tudo, do Augusto de Campos. Esse poeminha aqui, ó. Esse é o poema. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós-tudo, estudo, mudo. Eu vou pedir a vocês para realizar as atividades de 6 a 11, vai fechar aqui na página 37 lá em cima. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir fechar de repente a correção, mas na próxima aula a gente vem comentando esse poema, discutindo essas questões de moderno e contemporâneo
E eu espero ver vocês na próxima aula. Vou estar por aqui, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Estou muito feliz por estar de volta. Um grande beijo!